Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal de Astroteologia, onde a gente busca resgatar a imensa sabedoria dos nossos antepassados. O tema de hoje é delicioso, que eu batizei de Os 50 Tons da Fábula. Veja a seguir. Ok, então vamos começar a nossa análise de uma cena primordial, que é a criação do mundo, a partir do tema da deusa sobre as águas. Esta é apenas uma interpretação da criação do universo que fizeram os nossos ancestrais. Então, eu queria lembrar vocês, há várias interpretações diferentes dos nossos ancestrais sobre o início do mundo, mas, ao contrário do que pensam as mentes analíticas de hoje, elas não são contraditórias, elas são complementares. As diversas cenas que descrevem o universo, elas têm certos padrões arquetípicos que se somam, não se subtraem, mas a mente do homem atual não consegue entender isso. Então, nós vamos ver hoje um dos enfoques da cena da criação, que vai servir para mostrar para vocês como é que se interpreta um mito nos seus vários tons, ok? Então vamos lá. Olha o que diziam os nossos ancestrais. No princípio era o caos. Um mar de energia infinito. Um mar de energia que não pode ser visto, que está além do espaço-tempo e que é mais do que eterno, né? Ele é perene, porque ele está além da existência do tempo. Uma coisa diferente das religiões arcaicas para as religiões atuais é que o próprio Criador só surge depois. Eterno mesmo, perene mesmo, é o caos. O caos não precede a divindade absoluta, mas precede o Criador. Na mitologia hindu você vê isso claramente. O absoluto às vezes é chamado Brahman, às vezes Parabrahman, às vezes Vishnu, e o Criador é Brahma. O Criador nasce do umbigo de Vishnu, uma belíssima alegoria que serve para até as nossas percepções da criação do universo atuais dentro da cosmologia dos físicos, tá? Muito bem. Esse é o caos. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem que os nossos ancestrais viram através de estados alterados de consciência, mas é um mar que não pode ser visto por nossos olhos carnais, né? Eles podem ser vistos só pelos olhos do espírito, em estado altíssimo de elevação da consciência. E eles descreveram isso como se fosse um mar. Então aí está o primeiro equívoco que as pessoas podem pensar, é que os antigos diziam que a criação se deu sobre o mar. Não, é sobre o mar de energia do caos. Essa energia conhecida hoje como energia escalar, a energia que faz parte da parte invisível do universo. Aí como é que então o universo é criado? A partir do caos surge um poder sobre as águas. É assim mesmo que ele é descrito. Esse poder que surge sobre as águas é um poder misteriosíssimo, organizador, que surge para criar um novo universo, porque segundo os nossos ancestrais, os universos são criados sucessivamente, criados e destruídos, né? Como vocês vão ver mais à frente, na descrição da dança de Shiva. Então, sobre este mar, surge um poder que eu vou usar agora a tradição dos pelágicos. É uma tradição matriarcal que existia no sul da Grécia antes das invasões posteriores de outros povos, que vieram com uma tradição patriarcal.
esse poder, na verdade, no conceito de todas as civilizações arcaicas, ele sempre é andrógeno. Ele não pode ser macho ou fêmea, ele é sempre andrógeno, porque esse poder criador, ele é pleno. Ele não pode estar dividido. Mas, conforme a civilização, se ela é matriarcal ou patriarcal, se dá realce para um desses polos, mostrando esse poder ora como feminino, ora como masculino. Mas os antigos sabiam que por trás daquela figura existia o seu oposto. Então vamos lá. Como a civilização dos pelásgicos era matriarcal, esse poder é representado como feminino por uma figura que o melhor desenho que eu encontrei foi esse aqui, a figura de uma deusa chamada Eurínome. O nome dela significa dominadora, aquela que governa. Lógico, porque esse poder, como é que se dá a criação? O caos é como se fosse a argila sobre a qual o poder criador vai construir o universo. Ele é a matéria-prima, ele é eterno, ele é permanente. E todo o universo que é criado, ele é tirado desse mar do caos, do mesmo modo que uma flor de lótus surge da Lagoa Negra, cheia de lama do pântano. Essa é a descrição em hindu. Então, diz a lenda o quê? Que essa deusa Eurínome começou a dançar sobre esse mar revolto do caos. E isso também é comum. Tá? O universo é criado a partir de um giro, de um movimento giratório. Então essa deusa começa a girar sobre esse mar revolto do caos. E aí ela mesma cria uma serpente. Essa serpente é um símbolo do movimento espiral dessa dança. E em conjunção com essa serpente, ela engravida e gera o ovo cósmico. Olha que bonito, né? Esse ovo cósmico é aquilo que contém o potencial de toda a vida. É como se fosse um óvulo cósmico gigantesco que detém o código do universo que será criado. Então, ela bota esse ovo sobre esse mar primevo e, sob a forma de pomba, ela assume a forma de uma pomba e deposita esse ovo cósmico a partir do qual saem todas as coisas, animadas e inanimadas. Posteriormente, essa deusa, no patriarcado, ela vai se chamar Temis, que significa a ordem, a lei divina, mas num grau inferior, um grau assim já, não como uma deusa primordial, né, mas como uma deusa que está no nível ali, mais ou menos dos olímpicos, mas ela é só uma releitura dessa deusa antiga. Então, o outro nome que ela recebeu, que é uma pista muito interessante, é lá na Suméria, ela é chamada Yahu, a pomba eminente, de onde vem o nome Yahué, que é o nosso Javé, que a gente fala em português, que é o Deus bíblico. Então, esse princípio criador, vocês vão ver mais à frente, é andrógeno e feminino, jamais masculino, como a Bíblia quer mostrar. E essa deusa, então, o próprio nome do Deus bíblico é uma derivação, não vem só daí, tá? Esse nome Yahué é muito complicado, ele tem origens também na Península Arábica, tem origens no Egito, ele é muito antigo. Mas essa é uma dos rastros que vocês podem tratar. Outra coisa interessante é mostrar essa deusa como pomba quando ela coloca o ovo, porque é de onde também o cristianismo tirou o Espírito Santo, tá? Que foi transformado numa coisa masculina, né? Aliás, não custa acrescentar que todas essas danças do ventre, essas danças femininas giratórias, as danças com serpentes que as mulheres fazem, são repetições dessa cena primordial. Isso é super importante assinalar, apesar de elas não saberem, né? Mas elas estão repetindo essa cena maravilhosa aí. Essa é uma representação da dança de Shiva. Olha que coisa bonita que é isso aqui.
aqui essa figura está dizendo tudo, tá? Esse círculo de fogo é o círculo da criação. Aqui dentro está sendo gerado um universo. O universo é apenas um compartimento dentre infinitos outros compartimentos, onde são criados e destruídos simultaneamente os universos. A dança de Shiva tem duas direções, tá? E nessas duas direções, ele ou cria ou destrói. Então, primeiro ele cria e depois destrói. Então, isso é muito bonito, porque a divindade criadora gera o mundo, esse mundo se expande, como hoje a ciência cosmológica atual está cansada de saber, mas depois ele chama a si de volta esse mundo. Esse universo se dissolve depois de bilhões de anos, e enquanto outros universos são criados. Então aqui Shiva está dançando também com uma serpente, vocês estão olhando aqui, ó. Eu espero que vocês estejam vendo o meu cursor. É uma reprodução daquilo. Shiva é, na essência, andrógeno, e ele está segurando aqui um tambor chamado Damaru, que bate o ritmo do universo, o pulsar do universo. Tá? O tempo nasce do ritmo ditado por Shiva no seu tambor Damaru. E aqui ele está pisando, estou fazendo uma análise bastante rápida, sobre um anão chamado Apasmara, que representa no nível cósmico o caos e no nível mental a ignorância. Então, essa divindade andrógena, vejam bem, pisa um elemento caótico para fixá-lo e dar ordem. O caos precisa ser dominado, mas ele não é mau, ele é a matéria-prima do universo. Mas, como toda matéria-prima, ele precisa ser elaborado e dominado. Essa é outra imagem que equivale a esse momento. Já no nível dos deuses olímpicos, vocês têm aí o nascimento de Afrodite, nesse belíssimo quadro do Botticelli, né, onde você vê aqui, olha, quem gera a serpente, até esqueci de falar isso para vocês, no encontro entre Eurínome e a serpente, é um vento Bóreas que vem do norte. Esse vento também é andrógeno, olha ele aqui na esquerda. Ele está representado por uma figura masculina, embraçada por uma figura feminina. Isso é para dizer que esse vento é andrógeno. Para vocês terem uma ideia, vento, em grego, é a mesma palavra que para espírito, que é pneuma, de onde vocês têm a palavra pneumático ou pneumonia, né? Vento, ar, respiração. E daí se tirou a noção do espírito associado ao vento. Isso tudo são alegorias, tá? Então, vamos ver outra imagem. Essa é uma derivação africana. Lógico que aqui já está ocidentalizada, com uma mulher meio branca, né, ou uma cara talvez meio cigana, mas isso não tem importância. O que importa é que essas deusas que pairam sobre as águas, elas representam sempre esse princípio criador que paira sobre, não sobre o mar de água salgada que a gente está acostumado a ver, mas sobre o mar caótico de antes da criação. É através dessa interação entre o caos e esse poder organizador que o universo se cria. E aí o cristianismo, como não podia deixar de ser, ele copiou essa imagem através de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e aonde, infelizmente, a serpente vira um símbolo do pecado, né, de Satanás. Como a religião cristã é dualista, olha aqui a serpente aqui do outro lado. Olha a lua escondida aqui atrás, que faz parte dessa simbologia, mas nós vamos ter que deixar para lá. Numa religião dualista, o opositor sempre vira um representante do mal. Mas essa serpente não representa o mal, ela representa o movimento tortuoso da energia antes de ser disciplinado. Por isso que a deusa tem que pisar essa serpente. Isso acontece também no mito de Eurínome, porque a serpente, chamada Ófion, foi se tornando arrogante por ter participado da criação e começou a dizer que a criação foi só dela.
Isso é fantástico, porque isso é uma reprodução do que aconteceu no patriarcado, né? Quando o patriarcado começa a clamar que o Criador é só masculino. E aí diz que a deusa acabou com ela, né? Arrancou os dentes e a jogou para baixo, para o mundo subterrâneo. Então, essa imagem de Maria no cristianismo pisando essa serpente está reproduzindo essa cena primordial. Só que agora, na leitura pequenininha dos caras, né, dos dualistas, é uma santa esmagando o pecado, né? Por isso, até na Bíblia você encontra essa frase, né? Porém inimizade entre ti, né, a serpente e a mulher, e ela te pisará, te esmagará a cabeça e tu lhe moderarás o calcanhar, né? Tudo isso transformado em dualismo fica uma coisa muito feia, porque fala de pecado, né? Mas na verdade não. A serpente representa uma energia livre que precisa ser fixada, dominada, para poder produzir o universo. Essa é uma outra imagem que eu peguei também, Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma outra derivação. Ela vem em parte também de Alcione, uma das Pleiades, né, que era uma representação dessa deusa que protege o mar, né? Então, a igreja sempre atenta para copiar os temas pagãos, ela inventa um novo aspecto de Maria para cada função divina da antiguidade. Pois bem, agora nós vamos falar desse espírito sobre as águas. Vamos adiante. Olha só. Essa é uma pintura que representa o caos. Está vendo aqui? Esse pintor holandês, o Rollard, colocou o mar do caos aqui, um princípio organizador, onde ele colocou o nome do Deus judeu, que aqui é Yahweh, ou Yahvé, como a gente fala mais aqui no Brasil. Yahweh, quem fala mais são os falantes de inglês, e é a pronúncia mais correta, no meu entender. Então ele pintou isso aqui. Agora, olha o que acontece. Vamos voltar para essa imagem, né? O que diz a Bíblia? Isso aqui é o primeiro capítulo do Gênesis, ao segundo versículo, diz assim: a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso não foi criado pelo redator bíblico, isso foi copiado da tradição babilônica, tá? E em hebraico, eu pus aqui embaixo, para lembrar de falar para vocês, esse Espírito de Deus é Ruach Elohim. Ou seja, o Espírito de Deus, esse Ruach, significa também fôlego, significa também respiração, ar. É a mesma simbologia que eles pegaram da Babilônia. E detalhe, Elohim é plural, está se falando dos deuses. Se você for falar no singular, no masculino, é El, e feminino, Eloá. Isso mesmo, Eloá. E se você for chato com a gramática, o plural, Elohim é mais plural de Eloá do que propriamente de El. Então está falando deuses e deusas. Os deuses e deusas que são representados por esse poder único pairam sobre as águas do caos. De onde eles copiaram isso? Eles copiaram daqui, ó. É esse pedaço do Enuma Elish, que tem pelo menos 1000 anos a mais do que a Bíblia, mas deve ser muito mais, porque há quem acredite que a civilização que redunda lá na Suméria possa ter até 15 mil anos, e a descoberta recente lá na Turquia do povoado de Göbekli Tepe não deixa ninguém mentir, está estimado em 12 mil anos. Então essas escrituras não têm idade, tá? Quando lá no alto os céus ainda não tinham nome, quando cá embaixo a terra ainda não tinha nome, o primordial Apsu, o procriador, e Mumut Yamat, a mãe de tudo, confundiam todas as águas. Ou seja, as águas do caos estavam sendo agitadas. Os hindus também falam sobre isso, né? Sobre agitar as águas para dar a ela consistência para criar o universo. Isso está no Enuma Elish. E como é que a Bíblia mudou isso? Olha aqui os deuses, dá uma olhada. Apsu, o procriador, e Mumut Yamat, mãe de tudo, confundiam todas as águas. Mumu é exatamente a mesma origem que a gente tem de mãe, tá? De mamãe, né? E
é impressionante a presença dessa locução, né, do M, para designar as mães na maioria das línguas, né? Especialmente nas indo-europeias. E Tiamat é exatamente isso, ó, Dea Mater, deusa mãe. Esse nome depois ele desemboca lá na Grécia como Deméter. Como é que a Bíblia fez? Olha, o redator bíblico tinha uma preocupação, que era de desvincular tudo isso dos deuses antigos. Então, o que eles fizeram? Olha só, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma, em hebraico, torro, e vazia, vaborro. As trevas cobriam o abismo, terrom, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse torro, vaborro, que eles falam em seguida, e depois terrom, substituem Apsu, e Mumu e Tiamat. Por quê? Eles puseram palavras que não significam coisa nenhuma, a não ser, vamos dizer, abismo, vazio, tá? Para desvincular esse momento dos deuses de onde eles mesmos copiaram, tá? Mas eles só querem colocar, então, o Deus deles, então eles falam Ruach Elohim, para chamar a si uma história que era de um outro, tá? Então é importante vocês saberem que a contínua falsificação de textos antigos feita na Bíblia já começa praticamente no segundo versículo do primeiro livro. Eles copiaram essa imagem, na verdade aí, na tradição suméria, o deus Marduk mata um monstro marinho, e a Bíblia faz isso nos Salmos, em algumas citações de Yahweh, Javé, o Deus bíblico, matando uma serpente que eles denominaram Leviatã. Ele é citado, esse Leviatã é citado algumas vezes, inclusive no livro de Jó, os Salmos, e é uma imitação da façanha feita por Marduk ao derrotar Tiamat. Essa imagem é feita por cristãos, claro, porque os judeus não representam seu Deus com forma humana. Mas olha que interessante o cuidado que eles tiveram. Eles colocaram aqui o mar do caos embaixo, o Espírito de Deus virou o Javé, né? E a serpente, olha que virou, o rolo da lei. Tá? Mas eles deixam esse formato que lembra a cabeça de uma serpente. Tem até um cuidado aqui de fazer quase um olho nessa virada do texto, né, desse texto em contínuo, para lembrar a gente de onde veio isso. Tá? Os dois querubins aqui, isso é muito comum, esse tipo de imagem, onde vocês veem uma mesma criatura colocada em simetria, é para dizer que os opostos estão unidos aqui, tá? Masculino e feminino. Só que já viu, né, como a religião judaico-cristã é eminentemente patriarcal, essa divindade vira só masculina. Isso desembocou na tradição como uma infinidade de cenas onde deuses de diversas culturas, eu coloquei aqui as principais, mataram dragões. Tá? Então, olha que legal, né? Vou mostrar primeiro aqui. Esse aqui é Shiva derrotando a serpente Vasuki, de múltiplas cabeças. Olha só, em cima do mar primordial aqui. Mesma coisa. Tá? Então, é daí que vem todas essas múltiplas cenas de deuses e heróis matando dragões, monstros marinhos, está repetindo uma cena primordial, a cena da criação do mundo. Se vocês veem o Deus como homem ou como mulher, é simplesmente uma polarização que os antigos sabiam que o seu oposto estava por trás, estava oculto. Shiva é tido como andrógeno, tá? E grande parte das vezes é representado como masculino, mas a sua forma feminina, como Prakti, também existe. A Shakti. Aliás, para dar uma descrição mais completa, né? Enquanto Shiva representa a consciência cósmica,
Shakti, a sua contraparte feminina, simboliza a substância que forma o mundo. Então, assim, o encontro de ambos permite a criação através da união dos opostos, tá? Vamos ver outras imagens que mostram isso. Aqui é Krishna derrotando Kali, uma serpente também com múltiplas cabeças, tá? Eles tiveram cuidado aqui de colocar 6 serpentes, mais a 7ª aqui, em respeito àquela tradição dos 6 dias de criação, né? Mais 7 de descanso. Isso aí vem da Babilônia, tá? Que os judeus copiaram na Bíblia, só que os judeus fizeram uma troca, que foi o seguinte: a criação era feita por 6 deuses, cada um representando cada dia da semana, né? De segunda a sábado, de domingo até sexta-feira, né? E a Bíblia trocou esses deuses por gestos de criação, mas é muito bacana porque continua acompanhando, né? Por exemplo, a criação da luz é dada no momento em que o deus da luz estava ativo na mitologia babilônia e assim por diante, né? Então vamos lá. Aqui é no Egito, o deus Ra atacando a serpente Apep, ou Apophis, que representa o caos, e que vocês reparam, não se trata de uma crença de uma serpente que habita o submundo e que às vezes pode estar no fundo do Nilo, ou que pode estar no mundo dos mortos. Isso são só metáforas, né? E por isso que, devido à ignorância quanto à maneira que o pensamento antigo funciona, o homem moderno vive dizendo que são superstições que não fazem sentido, tá? Pelo contrário, são metáforas ultra sábias. Aqui é Indra, outra vez estamos na Índia, derrotando Vritra, tá? E olha o mar embaixo. Essa é uma pintura moderna, mas eu não achei nenhuma realmente antiga. Aqui é Zeus, à esquerda, derrotando Tifon, que tem um corpo de serpente. Isso na luta entre os deuses olímpicos e os deuses quitônicos. Reparem que a história é sempre a mesma. Aqui é Apolo derrotando a serpente e o monstro, que é Piton, um monstro saído da terra, de Gaia. Agora, essa mesma tradição se reproduz nas histórias dos heróis. E isso vai ao encontro do que eu digo no livro meu antigo, chamado Linguagem dos Deuses, onde eu digo que todas essas histórias dos mitos remontam a mitos da criação sempre, no final das contas. Então, vamos ver os heróis, que são representados assim. Olha, aqui vocês têm Cadmo matando um dragão que ele teve que matar antes de fundar a cidade de Tebas. Isso tudo vai ser explicado mais adiante. Por que essa história, né, de matar um dragão antes de fundar uma cidade? Esse é Jasão matando o dragão da Cólquida, quando ele estava procurando lá o velo de ouro, né, aquela pele de um carneiro dourado, né? Esse aqui é Hércules matando a Hidra de Lerna, uma serpente com 7 cabeças. Algumas tradições falam em 9, outras falam em 12, outras falam em 100, mas o 7 é o que combina com a história da criação. E ele também mata essa serpente, e, na verdade, essa serpente tinha uma cabeça imortal, né? Então, é claro que é imortal, porque o caos é imortal. E, então, quando ele cortou a última cabeça, que era a cabeça imortal, ele cavou um buraco no chão e pôs a cabeça e uma pedra em cima para que ela não se libertasse. Isso é absolutamente fantástico, né? Porque se fala exatamente disso, que a energia primordial tem que ser fixada no chão. A deusa pisa a serpente. Hércules também coloca a sua cabeça imobilizada sobre a terra. A serpente precisa ser pisada para baixo como a semente para poder germinar. A presença aqui do caranguejo no mito vai ter que ser deixada para uma outra hora, porque agora não é o caso da gente falar, tá?
Esse aqui é Siegfried, também conhecido como Sigurd, derrotando o dragão Fafnir. Aqui é outra imagem dele. E aqui é Perseu derrotando o monstro que iria devorar Andrômeda, que está aqui no canto. Mas vejam bem, o monstro marinho, né? E Perseu vem derrotar essa entidade para libertar Andrômeda e casar-se com ela. Aí a tradição cristã correu atrás e inventou São Jorge, né? Tanto São Jorge é uma figura mítica que o próprio Papa, se eu não me engano, foi o Paulo VI, reconheceu que São Jorge era fictício. Muitos outros são, né? Mas reconhecer um, pelo menos, já está bom. E ele foi retirado lá do panteão dos deuses, né? Mas essa é a replicação desse mito no cristianismo. Existem outros, tá? Outros santos que teriam matado, inclusive São Tiago, São João Evangelista teriam matado dragões, que são mitos, lógico, não são histórias, e principalmente um santo chamado Marcelo, que teria dominado um gigantesco dragão e tudo mais, né? Agora, este é o último exemplo, mas ele é muito importante, vocês vão ver adiante, porque esse é um desenho representando Alexandre o Grande enfrentando inimigos monstruosos na Ásia. Por que será que os antigos gregos, no caso aí, os macedônios, representaram os inimigos como monstros, né? Será só preconceito, ódio? Não, tem uma razão mítica, e a gente vai ver adiante. Agora sim, nós vamos poder entrar nos níveis de interpretação desse único mito. Porque eu gosto de dizer que o mito é como se fosse uma música, ele tem vários tons. Por isso que eu coloquei aquele nome romântico lá dos 50 tons. 50 no sentido de hipérbole, né? Não são 50, mas pode até ser, né? Porque a gente não pode conhecer todas as implicações de um mito. Mas aqui eu vou dar vários níveis de interpretação para esse mito que eu mostrei para vocês. O primeiro é o mais famoso, que é o literal. A pessoa lê o mito como uma história, pensa que é um fato concreto. Eu coloquei aqui o dilúvio, porque o dilúvio também é um mito cosmogônico, onde essa arca, a Arca de Noé, representa justamente o ovo cósmico, do qual saíram todas as criaturas do mundo, né? E as pessoas pensam que é um navio. Então isso decorre da leitura literal. Ela é a mais pobre possível. Mas existe a seguinte, que já melhora um pouquinho, que é a leitura moral. Então, se a gente olhar esse mito que eu contei para vocês, a pessoa que lê literalmente, o que ela faz? Ela lê e diz assim, os antigos gregos acreditavam que o mundo foi criado por uma deusa que dançou em cima do mar. Olha só que coisa mais maluca, né? Quanta ignorância, né? Então essa é a leitura literal, que é feita pelo homem moderno. Tem a lição moral também. Quando você pensa, por exemplo, que essa deusa, se você se torna um dualista e pensa em termos de bem e mal, né? Então você fala dessa deusa disciplinando um poder malévolo, né? Que é pisoteado, né? Satanás é pisoteado, né? Para a criação se dar. Então aí você já tem uma leitura moral, que, como vocês veem, é fraquinha também, né? Ainda bem que os mitos não acabam aí. Você tem a leitura psicológica, que é a que o Jung adorava, né? O problema do Jung é que ele pensava que só dava para interpretar assim, em termos psicológicos. Vocês vão ver que a leitura psicológica é só um andar de um edifício bastante alto. Mas, do ponto de vista psicológico, o que é? O herói ou o Deus matando um dragão, aí já fica melhor quando você fala de herói, porque é uma derivação, né, já do mito cosmogônico. O herói que domina o monstro é o nosso eu quando domina nossos vícios e nossos medos, as nossas limitações. Então, no plano psicológico,
Nós temos que matar o nosso dragão interno para vencer os nossos limites e podermos nos desenvolver. São aqueles limites mesmo que falam para nós que nós não vamos conseguir fazer alguma coisa, que nós não somos bons o bastante, ou que nós somos culpados de algum pecado atávico que a gente não sabe qual é. Essas bobagens que impedem o nosso progresso como pessoas. Qual o próximo nível? O nível mítico. Esse aqui é fera, né? Não dá para falar de tudo. Onde aquilo que está sendo representado no mito é traduzido como fenômenos naturais, que podem ser ciclos naturais, como, por exemplo, verão e inverno. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Essa divindade matando o dragão, do ponto de vista solar, do mito solar, representa o sol da primavera que finalmente submete as forças do inverno. Tá? Aspectos climáticos, então, entram aí, mas pode haver também geográficos e astronômicos. Do ponto de vista astronômico, é uma interpretação meio complicada. Você vê isso nos 12 trabalhos de Hércules, onde Hércules, submetendo a Hidra de Lerna, representa o Sol, que ao entrar na constelação de Virgem, isso acontece ao mesmo tempo que a constelação da Hidra afunda no horizonte. Então, só que como ela ressurge de manhã, vem esse mito de que por vários dias a cabeça cortada da Hidra ressurge no céu. Isso é muito bonito, né? Isso aí já é uma interpretação astronômica baseada nos 12 trabalhos de Hércules. Diga-se de passagem, vocês provavelmente não sabem, mas naquela cadeira de São Pedro, que está no Vaticano, onde o Papa deveria sentar, atualmente está meio fora de moda, porque está parecendo muito majestático, eles estão evitando, né? Mas na base dessa cadeira, você tem os 12 trabalhos do Sol ali, né? Passando pelas 12 constelações. E as pessoas esqueceram disso, mas está lá, porque a origem mítica do mito de Jesus é solar. Então, por trás do culto a Jesus está o culto ao Sol, né? E os padres sabem disso, sabiam pelo menos, agora eles não sabem coisa nenhuma, mas a história fica lá, tá? No aspecto mítico, você também tem o alquímico, que é muito interessante, aonde os personagens são substituídos por elementos ou certos compostos químicos, e o que acontece com eles é substituído por um processo de manipulação desses elementos. Eu não tenho a menor ideia como se faz isso, não sei se existe um alquimista vivo ainda capaz de interpretar dessa maneira. Mas alguns livros existem sobre isso que dão interpretações algo superficiais, não dá para entrar na mente desses caras que era muito, muito profunda. E na gematria e na geometria, você usa o seguinte: eu faço muito isso, uso muito a gematria nos meus livros, que é o valor numérico dos nomes dos deuses e dos personagens de algumas frases-chave de um mito, para chegar em outras realidades, inclusive, às vezes, em proporções geométricas, tá? Mas essa é uma história que vai ter que se deixar para uma outra vez. Eu só quero mostrar com isso para vocês verem, olha a riqueza do mito, como ele tem vários tons, como se fosse uma música tocada em oitavas diferentes ou em tons diferentes. Vamos ver o próximo. A interpretação ritual. Para o mitólogo, pelo menos para aquele que trabalha com o meu trabalho, ele é muito importante para dar algumas dicas, porque às vezes o ritual ele envolve certos gestos que dão dicas para nós sobre o mito que o gerou. A gente faz uma engenharia reversa, né, para chegar no mito que o gerou. Então, os rituais de fundação, de manutenção, de fertilidade, de festividades, rituais religiosos, rituais de passagem, como é, por exemplo, o bar mitzvah dos judeus, né, de um adolescente se torna um adulto, né? Rituais que levam ao êxtase, rituais iniciáticos, que é aquele que transforma o sujeito no iniciado, no iluminado, né? O teatro de mistérios. Todos esses rituais
nessas diversas formas, eles podem nos dar dicas sobre esses mitos antigos, tá? Então, por exemplo, no ritual de fundação, quando você põe uma pedra fundamental lá no subterrâneo, é a pedra sobre a cabeça da serpente. Por quê? Porque a geração de um novo prédio, mas aí eu estou falando de um prédio que seria um templo, ou especialmente um palácio ou um templo, é uma repetição ritual da criação do mundo. Porque os templos e os palácios eram desenhados para reproduzir as proporções do universo. Isso se estendeu até as catedrais góticas, que representavam o corpo de Jesus, Osíris, está identificado a Osíris. Então, as próprias medidas dos cômodos dos antigos templos, elas refletiam essa questão sagrada de que o templo era um microcosmo, tá? Então, os rituais, às vezes, se você descobrir que no ritual o sacerdote faz um gesto determinado, pode ajudar você a entender o mito que está por trás dele. Isso é absolutamente fantástico e um instrumental maravilhoso para a interpretação. Você também tem o processo antropológico. Eu pus aqui o nome de Esaú e Jacó, que são dois personagens bíblicos, para dar um exemplo de interpretação antropológica e depois de passar para o nosso mito. Diz o mito bíblico que esses dois irmãos gêmeos, né, Esaú e Jacó, dos quais Esaú era o mais velho, eles entraram aí num litígio pelo seguinte: o direito da primogenitura, quer dizer, o direito de ser o continuador da estirpe do Isaac, que era o pai deles, era de Esaú. Mas Esaú cedeu esse direito ao irmão em troca de um prato de lentilhas, que é também uma questão simbólica. E aí depois Jacó engana seu pai cego, que ele era Esaú, para receber a bênção e se tornou o primogênito. Como é que você interpreta isso antropologicamente? Se Esaú era caçador e Jacó era pastor, a interpretação antropológica desse mito está dizendo que naquele período que esse mito se refere, aquela cultura passou da caça ao pastoreio. Deu para entender? Esse é um exemplo de interpretação antropológica. A interpretação histórica, ela é semelhante, mas assim, ela é mais direcionada para aquilo que eu falei para vocês, que eu prometi a vocês quando eu mencionei o Alexandre o Grande, que é o seguinte: a interpretação histórica, ela tem elementos históricos na sua essência. Então, toda vez que vocês encontrarem um mito aonde um herói ou um grupo chega num lugar e derrota criaturas monstruosas, ou principalmente criaturas com corpo de serpente, você está dizendo o seguinte: esse povo que chegou é invasor, e esse povo que é retratado como monstruoso ou como com a parte de baixo de serpente é o povo autóctone, ou seja, o povo que foi originado naquela terra que está sendo invadida. E isso não é uma forma pejorativa de se referir a eles. É de dizer que aqueles filhos da terra, eles são autóctones, eram os donos originais daquela terra, e que eram também matriarcais. A serpente sempre representa uma religião matriarcal. Tá? Então, quando chega uma cultura patriarcal, se representa essa invasão como um herói matando uma serpente. Ok? Então foi por isso que representaram Alexandre o Grande lutando contra criaturas disformes na Ásia, porque representavam um tipo de civilização invadindo a civilização autóctone, a civilização que havia se originado naquele local, uma civilização antiga e possivelmente com elementos matriarcais. Tá? Então, aí a gente vai entender por que Apolo mata a serpente Piton. Piton era filha de Gaia da Terra. O oráculo de Delfos era um oráculo feminino de Gaia.
E aí, quando a civilização já grega patriarcal chega naquele lugar e domina aquele lugar e transforma num culto de Apolo, você está fornecendo um elemento histórico, religioso, e dizendo que aquele lugar, aquele templo, aquele sítio de profecias passa da orientação matriarcal para patriarcal. Por isso que se diz que Apolo mata um dragão, filho da terra, Piton. Ok? Do ponto de vista cósmico, a gente se refere a potências cósmicas e a processos da criação. Por isso que, aqui no caso, né, o Deus matando um dragão se refere a esse momento da criação do mundo. Este é a interpretação cósmica do mito do Deus que mata o dragão. E aí, a interpretação mística, que é da ordem do sagrado, que fala da iluminação espiritual e da iniciação. Ela se parece com a psicológica, só que ela é uma música com uma oitava acima, né, na verdade, porque aí o dragão não representa os limites do nosso ego, né? O dragão é nosso ego mesmo, né? É a nossa parte mortal que tem que ser exterminada e dominada para que o nosso eu superior se manifeste. Tá? Então, aí, o herói matando o dragão é o herói matando uma parte de si mesmo, como faz, por exemplo, Teseu com o Minotauro, né? Teseu, ao matar o Minotauro, ele está matando uma parte de si mesmo, por isso que ele usa o Labris, que é uma espada de 2 gumes, né? Onde ele corta o monstro e a si próprio, e separa ele mesmo desse monstro, tá? Que é o nosso lado perecível, o nosso lado egóico. Isso é absolutamente maravilhoso, eu sou muito fã da interpretação mística, mas a gente pode falar pouco sobre ela, porque o aspecto místico é para ser vivido, não para ser falado. Então a gente fala um pouquinho sobre ele, e em respeito a tudo que tem que ser vivido, a gente mantém um silêncio obsequioso, né? E por último, o escatológico, que fala sobre os destinos da alma e do mundo. Então, o que acontece? Eu coloquei ali antropológico, foi para lembrar de colocar, eu já tinha colocado lá em cima, então vocês desconsiderem. Mas assim, os destinos da alma e do mundo, o que a gente pode tirar desse mito dos heróis, né? Dos deuses que matam os dragões na criação? O universo é transitório. Primeiro, ele é produto de um infinito mar de energia que se revolve a todo momento. É aquele mar de energia que os gregos chamaram caos e que alguns chineses chamaram de Tao. Um depósito infinito de energia que precisa ser disciplinado para que o mundo seja criado. E de onde sai? Eu gosto muito dessa imagem dos hindus. O universo nasce como uma flor de lótus. Ele surge daquele lamaçal e se abre. E é exatamente o que o universo faz desde a concepção atual da cosmologia. O universo se expande, o universo se desdobra, não como uma bomba quando pensaram na ideia do Big Bang, né? Mas como uma flor. Então, isso dá uma ideia da não perenidade do universo. Esse universo que a gente habita vai ser destruído. Mas não porque Deus ficou zangado, né? Esqueça essa leitura judaico-cristã, que é uma tristeza. Não, porque tudo tem seu ciclo. Um dia a Terra vai acabar, um dia o Sol vai morrer. Um dia o universo, esse universo nosso, vai se pulverizar e voltar para esse caos original. E saber que tudo nesse mundo material, nesse mundo sensível, que tudo passa, é fundamental para a gente entender, né? A nossa própria transitoriedade, a nossa própria mortalidade, que nós somos nada perto desse espetáculo maravilhoso. É lógico que o mito revela aspectos psicológicos, porque o mito permeia toda a realidade conhecida e desconhecida, mas ele não se resume a isso, pelo amor de Deus, né? Isso se chama reducionismo psicológico. O mito fala
de tudo, como vocês estão vendo aqui, dessa música maravilhosa, né? Distribuída em tons diferentes, e que eu estou aproveitando para repartir com vocês, para mostrar como é que eu trabalho quando estou escrevendo um livro. Eu uso essas chaves. Então aqui, eu revelei aqui 10 aspectos, né? Que são aqueles que eu conheço, seguramente tem mais coisas. E, especialmente, né, quero lembrar vocês da interpretação mítica, como ela é maravilhosa, porque ela pode se desdobrar em vários degraus diferentes. Só ela, né, só a interpretação mítica já faz isso. Eu, particularmente, uso muito a mítica, uso a antropológica, uso a ritual, menciono a mística. Tudo isso, quando a gente interpreta um mito, a gente tem que considerar todos esses elementos. E, às vezes, aquilo que você não consegue decifrar num nível, o outro nível te revela. Porque esses 10 níveis resumidos, né, que estão aqui, eles entram em ressonância entre si, eles entram numa situação de retroalimentação, como se diria, para usar a cibernética, né? Retroalimentação, onde eu faço isso direto. Quando eu estou interpretando um mito e o aspecto místico, o aspecto, vamos dizer, astronômico emperra, eu vou buscar em outro lugar, em outra referência. Um ritual pode permitir que eu saia daquele impasse que eu cheguei. Ou um estudo sobre o valor numérico do nome daquele personagem pode me transportar a outro nível de conhecimento. Então, o verdadeiro trabalho de interpretação dos mitos deve ser feito dessa maneira, você usando todos esses instrumentais. E usa sempre aquele que vai ser mais pertinente naquele momento e tirar você, às vezes, de umas sinucas bravas, né? Muito bem. A nossa pequena aventura de hoje visou mostrar a vocês essa coisa que eu queria repartir, que é o meu fascínio pela imensa sabedoria dos nossos ancestrais, hoje tão subestimada, quando, na verdade, eles tinham uma visão de mundo tão mais abrangente do que a nossa, muito além desse mundinho da gente, onde uma afirmação só pode ser verdadeira ou falsa, né? Com verdadeiros gradientes, com múltiplos gradientes, né, da realidade, onde tudo se soma, nada se subtrai, nada se divide, onde um único conto pode conter tanta sabedoria. E isso porque eu mal arranhei essa coisa maravilhosa que eu estou repetindo aqui com vocês, né, repartindo. Então, aqui, e se alguém ainda for maluco bastante para querer ler algum livro meu, eu tenho aqui 8 plataformas que vendem os meus livros. Basta colocar meu sobrenome, vão sair vários livros meus, e vocês podem ver as capas deles aqui na minha página. E eu gostaria também, se vocês curtissem este canal, clicasse aí no sininho para que vocês sejam avisados quando surgirem novos trabalhos que eu pretendo começar a publicar. Um abraço a todos, então, até a próxima.